Querida congregação, que o Espírito Santo nos conduza a Cristo, o Redentor, através da pregação da sua palavra, hoje e sempre. Amém. Quem é que já teve febre aí? Vamos ver, levanta a mão. Quem já teve febre? Eu também já tive febre. Nesse caso, talvez seria melhor perguntar quem nunca teve febre, né? Quem é que nunca teve uma febre? Quem é que já teve um caso de doença aí na família? Alguém podia dizer assim, bah, pastor, mas cai até mal esse tipo de pergunta. Talvez seria melhor dizer assim, que família que não teve o caso de alguma doença? Vocês já se sentiram tentados pelo diabo a considerar, a pelo menos desconsiderar um pouco da vocação e do chamado que ele entregou a cada um de vocês como seus filhos? Como pai, como mãe, como filho, filha, patrão, empregado, padrinhos, membros de uma comunidade. Vocês já se sentiram tentados a desconsiderar isso, o chamado de Deus? Ao contrário do que muitos talvez vão pensar, não é vergonhoso reconhecer que somos tentados pelo diabo. Ser tentado não é um pecado. Na verdade, é até perigoso não reconhecer essas tentações que o diabo lança sobre nós, de manhã, de tarde e de noite. Na verdade, é até um perigo quando não reconhecemos isso. Queridos irmãos, e ainda tem muita gente capaz de dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro antigo, ultrapassado, e a sua mensagem, e essa é a parte preferida que muitos gostam de dizer, não tem nada a ver com a minha vida. Eu acho muito curioso dizer, pensar e até afirmar isso, porque o texto do Evangelho de hoje, o texto de Marcos, descreve exatamente a vida de pessoas reais. Pessoas de carne e osso. Pessoas como eu e cada um de vocês. Gente nervosa, ansiosa, preocupada, desanimada, impaciente, incrédulos. Mas Jesus se direcionou a essas pessoas. E eu quero começar pedindo que vocês deixem aberto aí o texto bíblico de hoje, Marcos 1, página 1432, vocês que estão em casa também podem abrir nas suas Bíblias, pelo menos os 3 primeiros versículos. Eles nos contam um pouco da história de Pedro. Vocês todos lembram da história de Pedro? Marcos nos permite conhecer um pouco mais sobre a vida familiar de Pedro, nos 3 primeiros versículos do texto de hoje. Às vezes a gente diz que o Pedro era um pescador, mas, na verdade, o Pedro era o empresário da pesca. Ele tinha uma sociedade com seu irmão André. Provavelmente os dois tinham sido herdeiros do seu pai. Receberam um ofício, receberam os recursos e eram pescadores. Como eu e como muitos de vocês, se não todos, a vida desses dois. Sai de manhã cedo, vai trabalhar, coloca-se à disposição das pessoas, talvez alguns saiam tão cedo que ainda é madrugada, como está escrito, torcendo para ter êxito, ter sucesso nos seus negócios, e o negócio do Pedro era ser pescador, pescar. Torcia para pescar mais peixes do que precisava para comer, para depois poder trocar por um pouco de farinha, um pouco de trigo, um cereal, quem sabe um animal. E quando chegava em casa, pelo menos nestes dias aqui, Pedro não podia chegar em casa, lavar as mãos e se assentar e descansar. O Pedro ainda tinha dentro de casa o drama familiar de uma doença, de uma enfermidade. O texto de Marcos fala da sogra de Pedro. Pedro era casado. Dentro da sua casa, da casa de Pedro, do grande apóstolo, havia o drama da doença, da enfermidade, da ânsia, da preocupação, da culpa de talvez não conseguir ajudar. Pedro tinha que chegar em casa cansado depois de um dia de trabalho, não podia se jogar para trás, lavar as mãos, comer e dormir.
Ao seu lado ele tinha uma esposa preocupada. Uma esposa que precisava da sua atenção, porque a sua mãe estava doente. O texto de Marcos fala que a mãe, a sogra de Pedro, tinha febre. Em Lucas 4, versículos 38 a 40, Lucas escreve um pouco mais, diz assim, que a febre era muito alta. E não tinha Tilenol, não tinha AS, faltava 1.900 anos para surgir um antibiótico, não tinha nada disso. Pedro só tinha Jesus. Jesus curou a sogra de Pedro. No final do texto da semana passada, se vocês virarem a Bíblia aí para a página de trás, página 1431, o pastor Reinaldo mencionou, é o final do texto da semana passada. O versículo 28 termina dizendo assim, que a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. E o texto de hoje, do versículo 32 ao 34, a gente vê que a fama de Jesus se espalhou depressa mesmo. Vejam o que está escrito ali. Todos estavam reunidos à porta da casa. Trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. O pessoal ficou sabendo, olha, tinha alguém lá que ficou doente, uma febre altíssima, uma família toda consolada, fortalecida, alegre, feliz e confiante naquilo que recebeu de Jesus, vamos até lá. Resultado, a fila na frente da casa, da porta da casa. O texto bíblico ainda, nos versículos 32, 33, 34, ainda diz assim que ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Quantas pessoas buscaram a Jesus? Quantas pessoas Jesus ajudou? Quantos corações ansiosos foram acalmados? Quantos desesperançados foram fortalecidos? Quantos abatidos foram encorajados? E Marcos foi bem preciso. Percebam ali, irmãos, no começo, versículo 34. Todos estavam lá e ele os curou. Jesus curou as pessoas. Jesus não era só alguém muito bem intencionado. Jesus não era só alguém que se preocupava com o bem-estar das pessoas. Ele era isso também. Mas Jesus era verdadeiro Deus na frente daquelas pessoas sofredoras e com um detalhe que o distinguia de todos. Mais do que isso, Jesus tinha a capacidade de fazer isso, de transformar o seu profundo amor, a sua profunda misericórdia em uma ação para salvar, para curar aqueles que estavam diante dele. Queridos irmãos, indo adiante no texto de hoje, nos versículos 35 a 39, mostram que aquele dia de curas e milagres de Jesus terminou. O texto diz que Jesus se levantou cedo, de madrugada, e foi orar. Muitas vezes nos evangelhos aparece isso. Jesus se levanta cedo, se retira e vai orar. Diz o texto que todo mundo procurava por Jesus, por toda parte, e ainda disseram, Senhor, todo mundo está atrás de ti. E Jesus responde para o Pedro, mas meio que muda o foco da preocupação de Pedro, do interesse de Pedro, da vontade de Pedro. Senhor, olha, está todo mundo atrás de ti, depois de ontem, o povo continua na nossa porta. E Jesus responde, mas ele responde assim, versículo 38, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Depois de uma tarde, de uma noite cheia de curas e milagres, um novo dia chega e o povo está à procura de Jesus. Por que eles estão procurando Jesus? O que será que queriam com ele? Não foi suficiente? Uma tarde toda, uma noite toda de curas e milagres, prodígios, sinais e maravilhas? Não estavam satisfeitos? Em João 6, quando Jesus multiplica pães e peixes e depois a multidão toda o procura novamente, Jesus precisa alertar aquela multidão. Estão me procurando de novo? Muito bem. Mas eu sei por que vocês estão me procurando. Ficaram satisfeitos, né? Gostaram daquilo que esta vida pode proporcionar? Cuidado. Cuidado, porque isso pode fazer com que vocês percam o foco.
do pão que veio do céu. Pois nas palavras do próprio Jesus, eu vim para pregar. Vejam, queridos irmãos e irmãs em Jesus, depois de passar um dia ensinando e curando, fazendo milagres, Jesus precisa dizer enfaticamente para Pedro e aqueles que o procuravam que ele veio para pregar. No versículo 38, ele não diz assim: venham, vamos então aos outros povoados para fazer mais milagres. Venham, vamos juntos aos outros povoados ao redor da Galileia, para que ali mais pessoas sejam curadas, famintos sejam alimentados, demônios sejam expulsos. Vamos às outras cidades multiplicar mais pães e peixes. O Senhor Jesus disse: vamos até lá, para que eu possa pregar, pois foi para isso que eu vim. Querida congregação, queridos irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cura as pessoas. Ele salvou muitas pessoas, animou e reanimou muitas pessoas, como manifestação do seu poder e do seu amor na vida das pessoas. Mas os milagres eram sinais. A palavra bíblica para sinal descreve, a palavra bíblica para milagre descreve um sinal, como uma placa que aponta para o cruzamento perigoso logo à frente, para a curva perigosa logo à frente. O sinal é importante. Se ele não está ali, nós não ficamos sabendo o que vem à nossa frente. E o sinal apontava para Jesus, o seu poder e o seu amor. A palavra pecado, queridos irmãos, nem aparece no texto de hoje. Mas o pecado não poderia estar melhor descrito do que está no texto de Marcos 1, 29 a 39. A palavra Salvador também não aparece no texto de hoje. Mas não poderia estar mais claro o Salvador que o texto nos apresenta. Pois Jesus nos fala de um milagre da pregação. Tanto tempo depois, e nós vivemos numa cultura e num espaço completamente diferente, com outras atrações, com outros pensamentos, com outros problemas, outras dificuldades. E hoje nós vivemos num país que possui mais templos, mais igrejas, do que hospitais e escolas junto. Curioso isso. No nosso país, são mais de 579 mil templos, igrejas e lugares religiosos que as pessoas procuram alguma coisa lá. E esse número consegue ser maior do que escolas e hospitais em conjunto. Somando escolas e hospitais, são 511 mil lugares como esse no nosso país hoje. As pessoas procuram. E mesmo hoje, em que muito se diz que a mensagem bíblica não tem nada a ver com a minha vida e ela não fala nada para a minha vida no dia a dia, quando estou cansado, animado, preocupado, impaciente, desgostoso, quando a raiva toma conta de mim, mesmo assim as pessoas ainda dizem que a palavra bíblica, o texto bíblico, a obra de Cristo que permanece para sempre, não tem valor. É curioso pensar sobre isso. Infelizmente, queridos irmãos, muita gente procura Jesus exclusivamente como um meio de solucionar seus problemas e a sua vida agora, hoje, nesse mundo que é manchado pelo pecado. A sogra de Pedro, tendo sido curada, voltou a morrer. O apóstolo Pedro, tendo o alívio do seu coração naquele problema imediato, sofreu uma morte terrível por pregar a palavra. André, o seu irmão, da mesma forma. Lázaro, a quem Jesus ressuscitou, voltou a morrer. As irmãs Maria e Marta, que se alegraram com a feliz ressurreição naquele momento ali, choraram de novo, porque a morte ainda reinava nesse mundo manchado pelo pecado. O Senhor Jesus, com seus sinais, com seus milagres e com seu amoroso poder, nos quer restaurar e renovar nossos corações quebrantados nesta vida, através das ansiedades, por causa da morte de alguém que nos deixou, da saudade que inunda o nosso coração,
dos pensamentos que ficam. Isso vai passar, mas haverá um dia em que isso não será mais a realidade do nosso viver. Jesus, quando fazia sinais de restauração do corpo e da alma das pessoas, ele sabia que as pessoas voltariam a morrer, porque só Ele é a ressurreição e a vida. Só Ele tem uma ressurreição definitiva, plena e completa. E é por causa dele, naqueles que creem, que Ele é a ressurreição e a vida, e que quem nele crê, ainda que morra, ainda que tenha febre, ainda que seja paralítico, ainda que seja cego, ainda que se divorcie, ainda que a sua família termine, ainda assim aquele viverá. Queridos irmãos, por isso que o apóstolo Paulo disse, é por isso que eu faço tudo por causa do Evangelho. Lá no versículo 23 da epístola de hoje. Por isso que eu faço tudo pelo Evangelho, para que de alguma forma eu me torne participante dele. Não apenas de forma receptiva, a gente recebe e guarda para nós, mas de forma ativa. Possamos alcançar as pessoas, essa palavra que nos consola, falar do milagre da pregação de Jesus, que chega em corações tão duros, duros como pedras, que só mesmo uma palavra capaz de criar o mundo inteiro pode tornar corações de pedras em corações de carne, para que ali a fé se enraize, frutifique e alimente com esperança as pessoas. Precisamos estar cientes, queridos irmãos, de que pelo poder e o auxílio do Espírito Santo, podemos participar do Evangelho. Que alegria é poder participar do Evangelho. Que alegria ver uma criança ser batizada com meses e dias de vida e reconhecer que ela participa do Evangelho. Que morte bem-aventurada alguém que chega aos seus 90 anos e participou do Evangelho, viveu do Evangelho, morreu consolado pela boa notícia de que o Senhor Jesus, durante anos e anos, através de pastores, incapazes, às vezes insuficientes, preocupados, ansiosos, falhos, limitados, anunciou a sua palavra. Queridos irmãos, querida igreja de Jesus, o Senhor quer que participemos da sua missão, pois o poderoso Senhor nos ama, cuida, perdoa, orienta, mas especialmente quer conduzir-nos através da morte, para a ressurreição, para a eternidade. Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que isto esteja certo, enraizado e edificado na mente e no coração de cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.